Atos capítulo 16. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Todos acharam? Diga amém. Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parecia que a menina estava falando coisa boa, né? Mas ela estava possuída de um demônio, ou de uns. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora, vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, e abriram-se todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Amém? Feche os teus olhos. Ó Deus, eis a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela pode mudar as mentes e corações aqui. Enquanto eu prego, Deus, eu peço que o Senhor cure os teus filhos, que o Senhor solte grilhões, que o Senhor possa libertar, ó Deus. Enquanto a tua palavra está sendo pregada, Deus, eu te peço que o Senhor vai operando na vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz, e o Senhor é um Deus vivo. Deus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma esse altar que é teu por honra e direito, e ministra sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Kleber está em missão, né? Próxima semana ele está aí, em nome de Jesus.
Enquanto ele não vem, eu vou cantando. Eu vou cantar mesmo, né? Eu vou não deixar, eu vou cantando, mas ele vai chegar. Amados, nós estamos aqui numa das primeiras missões de Paulo a Filipos, que se tornaria a igreja dos filipenses, numa região da Macedônia. E Paulo e Silas estão nessa viagem. Paulo toma Silas e vai nessa viagem missionária. E no desenrolar da mensagem, eles estão aqui, e tudo começa com uma visão. Paulo, no versículo 9, ele tem uma visão, e ele acredita nessa visão, acredita que essa visão era um chamado de Deus. E quantos de nós entramos e chegamos aqui, ou fomos fazer obras missionárias, ou nos entregamos a algum cargo na igreja, entendendo que Deus nos chamou? É assim ou não é? Paulo, ele creu numa visão que Deus deu a ele, porque o Senhor, diz o Espírito Santo, no início do capítulo 16, tinha fechado 2 portas de viagem, 2 lugares que eles iam. O Espírito Santo tinha fechado essas portas. E Paulo, atendendo essa visão, ele vai para esse lugar, para Filipos. E ali ele chega com Silas e procura um lugar para orar. E ao que se entende, não tinha ali uma sinagoga. E eles, procurando um lugar para orar, foram à beira de um rio. E tinha algumas mulheres, e ali eles estavam com Silas, pregando a palavra. E aí tinha uma mulher ali chamada Lídia, onde será a primeira igreja dessa cidade dos filipenses, instituída na casa de Lídia. Paulo, então, ali, ele prega. Lídia aceita o evangelho. Era uma mulher, uma comerciante. Você vai ler o texto, vai ver no versículo 14, ela era vendedora de púrpura, e ela servia a Deus, mas ela não tinha ouvido falar do Senhor Jesus, do evangelho. Ela então ouve esses homens pregarem, chama eles para irem em sua casa, insiste, eles vão ali, eles pregam para a família dela, ela se converte. E eles ali naquela cidade, fazendo uma obra missionária, e lembra, começou com uma visão e um chamado, e eles entenderam, Paulo entendeu, e foi no chamado, aceitou o chamado do Senhor. E eles então deparam-se com uma menina que os perturba todos os dias. Eles estavam pregando o evangelho, e essa menina, possuída de um demônio, ela parece que ela, como eu disse, estava aqui no versículo 17, ela dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo, mas com escárnio. E aí, depois de muitos dias, Paulo já dizendo: basta. E ele manda que aquele demônio saísse dessa menina. Só que essa menina era escrava de uns homens estelionatários. Eles enganavam as pessoas. Fosse hoje, eles seriam enquadrados no artigo 171, não é esse, advogado? Do Código Penal, os advogados de plantão. Eles eram estelionatários, entre outros crimes, e eles usavam essa menina para ganhar dinheiro, porque ela adivinhava a vida das pessoas. Porque o demônio, é muita gente enganada. Quando as pessoas vão em alguns lugares, e você sabe, lá, pessoas usadas por demônios, o demônio, irmão, é muito antigo. Não é verdade? Olha, desde quando Satanás é lançado, foi antes da criação, antes dos Gênesis, onde Satanás é lançado, e cai com ele até essa parte do céu.
Então, quando a Bíblia fala que nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas, o mundo espiritual está nos olhando todos os dias, anjos e demônios. E eles, como diz a palavra, eles estão ao nosso derredor. Satanás está ao derredor, querendo tragar. E ele ruge como leão. Mas leão só tem um, é o leão da tribo de Judá. Então eles sabem da nossa trajetória. Então não é difícil você ir no lugar e uma pessoa usada por Satanás imitar a voz, dizer conhecer a tua avó, que não sei o quê. Por quê? Usada pelo demônio, claro que vai saber. E essa menina, ela estava ganhando dinheiro para esses homens. E ela sendo liberta, seria uma bênção, deveria ser uma bênção para sua casa. Era a oportunidade desses homens mudarem de vida, desses homens se consertarem. Porque quando o evangelho chega, ao que nós entendemos aqui do texto, o que chegou até nós, nos libertou. O evangelho vai moldando, mudando a nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E aí você vai ver desse altar aqui, quantas vezes nós, os pastores pregando palavra de conserto, algumas vezes nós vamos pregar que o reino de Deus é maravilhoso, que você pode enriquecer, que você pode receber bênçãos. A Bíblia é uma biblioteca, uma reunião de livros. Tem prosperidade também. É bom ouvir sobre vitórias e prosperidade. Diga amém por isso. Mas como escreveu em 2 Timóteo, Timóteo escreveu no seu capítulo 3:16, 2 Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para redarguir, para consertar, para exortar. Porque a igreja, amados, é a noiva. E os pastores, eu já preguei uma vez aqui, nós somos cabeleireiros, manicures, pedicure, maquiadores. Por quê, pastor? Porque a gente está embelezando a noiva, preparando para encontrar com o noivo, a serviço do noivo. Quem banca tudo, paga essa festa, vai ser Ele. O encontro, como diz em Tessalonicenses, com o Senhor será nos ares. A igreja encontrará o Senhor. Da igreja com Jesus, da sua noiva com o noivo. E nós somos responsáveis por deixar a noiva bonita. Os discípulos, ou os líderes. E você vai ouvir quantas vezes nesse altar palavras de conserto. Porque na realidade, ao passo que eu sou um líder, também sou a noiva de Cristo. Porque quando o Senhor está falando contigo, querido, corta aqui também. A palavra é uma espada, diga amém. E então, o que nós entendemos já desse momento aqui, que a unção pode atrair, mas a unção também pode afastar. Afastar o que, pastor? As pessoas de você. Esses homens que deveriam ser uma bênção naquele lugar, porque o evangelho que chega numa casa torna um homem adúltero reto. Uma casa onde tem palavrões, brigas, dissensões. O evangelho de Jesus, quando chega, ele traz paz. Porque eu tenho paz na minha casa. E não é porque eu sou bonzinho e minha esposa é bonzinha. Porque nós temos Jesus em nosso lar. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, mas olha só, querido, nem sempre você vai ser bem visto, querido, porque você é cristão. Às vezes você chega num lugar, ou as pessoas conhecem assim, ele é cristão. Isso é muito difícil, hoje em dia está cada vez mais apertando. E é crente, sai de perto. O que aconteceu com Paulo e Silas? Numa sociedade ímpia e má, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes você vai causar briga, porque eles não te querem ali. Nem sempre a unção vai ser bem vista, às vezes pode incomodar, querido, porque na realidade o evangelho, a palavra, liberta quem quer. E às vezes você está na sua família, você entregou a sua vida para Jesus, e eram tão teus amigos, enquanto que você virava o copo com eles, às vezes, e agora você chega, Deus, daqui a pouco vai falar de Bíblia. Olha a Bíblia aí, fala aí, canta
uma canção, canta uma música aí, varão. Ainda te chama de varão para te encarnar, né? Paulo e Silas estavam incomodando naquela cidade, porque pessoas gananciosas, sem caráter, elas não queriam arrependimento. Esses homens não queriam. Mas o Senhor vai causar algo maravilhoso. Paulo, ele recebe um chamado, querido. Escuta o que aconteceu. Paulo recebe uma visão, um chamado de pregar o evangelho. Ele vai orar, ele ganha almas. A família de Lídia é batizada, convertida. O Senhor liberta demônios. E vem o que? Perseguição. Após a família de Lídia entregar a vida para Jesus e se batizarem, teve perseguição. Não é isso que aconteceu com Jesus no livro de Mateus capítulo 4? Jesus, após se batizar, ele vai para o deserto e é tentado pelo diabo. Esses homens, após batizarem a família de Lídia, começar uma obra maravilhosa ali de restauração, eles são perseguidos. E aí a gente começa aqui no versículo 19, leia comigo. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito nem receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Eles são presos por aqueles homens que estavam sobre a menina, que eram os senhores da menina. E esses homens prenderam e levaram eles aos magistrados, que nós entendemos no texto, que estão reunidos em praça pública. Deixaram Paulo e Silas nus. Não só isso, eles julgaram sem direito de defesa. E o que acontece? A multidão era um povo mau, todos eles. Estava aqui no versículo, está no versículo 22. A multidão unida se levantou contra eles. E eles estavam fazendo o quê? Pregando o amor. Como eu disse anteriormente, não significa que as pessoas, e disse isso aqui uma vez, talvez você era terrível no mundão, você entregou a tua vida para Jesus, e parece que a tua família não reconhece isso. Parece que você era melhor quando você bebia, brigava, batia, quando você não sabiam se você ia chegar bem em casa, ou se você ia bater de carro pelo caminho, que você não estava bem. E aí você entrega a tua vida para Jesus, e você está como se você estivesse dizendo: ei, olha olha como eu estou, olha como eu estou diferente. Mas parece que eles queriam que você estivesse antes. Aí, como eu disse, não, eles não queriam. Porque quando o calo aperta, eles vão te pedir oração. Mas eles não querem reconhecer que você está melhor. Mas tem um que reconhece isso. Aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Diga glória a Deus. Aquele que pode te dar o teu galardão, que vai te dar o teu galardão. Aquele que está fazendo a obra e vai fazer a obra na vida deles, como aconteceu na família de Lídia. E aí, amados, eles entenderam uma visão. Paulo creu numa visão, que Deus estava chamando ele para aquele lugar. E agora, esses homens, além de despirem Paulo e Silas, eles estavam nus em praça pública. Eles dão varadas, muitos açoites, está escrito. Nus, muitos açoites. Eles entregam a ele então ao carcereiro, o homem responsável pelos presos daquele lugar. Entregam para ele, e esse homem amarra eles na prisão, mas na cela que é o interior. Quando falo interior, era uma cela especial, onde não era muito mais difícil fugir, ou impossível.
Não só isso, amarram seus pés no tronco. E aí eu quero parar um pouco aqui. No versículo 25, no 24. Eles amarram seus pés no tronco. Aí o versículo 25 vai dizer: perto da... O que está escrito aí? Olha só. Esses homens estavam pregando durante o dia. Esses homens estavam em praça pública. Ninguém ia julgar de noite. Eles estavam várias horas ali, amarrados no tronco, presos. Eles estavam várias horas ali já, tentando recuperar o seu fôlego. Muito machucados. Por quê? Porque foram atender um chamado do Senhor Jesus. E como eu disse, nem sempre a unção que você tem, a alegria que você carrega no seu peito, vai ser bem recebida em alguns lugares. Mas para Paulo e para Silas valia muito a pena. Paulo podia olhar para a sua vida pregressa e ver que ele era um inquisidor, que ele era um que perseguia os crentes. E ele então estava fazendo a sua vida valer a pena, porque Paulo tornou-se um servo romano, direito de ser um cidadão romano, trabalhava para Roma, perseguia os cristãos. Ele era correto naquilo que ele acreditava, até ele encontrar-se com Jesus. Não tem muitos de nós que um dia falaram assim: crente, nunca vou ser isso, nunca vou ser... negócio de crente, entregar dízimo para pastor. E aí está aí você, primeiro a trazer o dízimo aqui na frente, primeiro a chorar no louvor, primeiro a levantar a mão. Diga glória a Deus. Amados, amados, Paulo e Silas, amarrados ao tronco, na cela mais de segurança máxima, eles podiam cantar uma canção. Talvez na realidade não tinham nem, parecia que não tinha fôlego para isso. Esse período que eles, quando a Bíblia diz perto da meia-noite, eu entendo que eles estavam recuperando o seu fôlego. Imagino eles de cabeça baixa, e Paulo assim: Silas, está vivo ainda? Aí Silas, silêncio. Silas, ei, está vivo? Estou. Ó, já é quase meia-noite. Está conseguindo respirar? Toma teu fôlego aí que a gente vai começar a cantar. Silas, a gente vai começar a cantar nesse lugar. Silas, a gente vai cantar tão alto que todos esses presos vão ouvir. Silas, eu estou no meu coração com alegria. Silas, que Paulo, tu tá alegre? Tô! Porque Jesus salvou a minha vida. Porque eu não poderei pagar o preço que Ele já pagou. Mas eu quero fazer a minha vida valer a pena. Porque eu acredito na visão. E aí, irmãos, eles começam a cantar hinos a Deus. O texto diz que eles oravam e cantavam. Imagina Paulo e Silas assim: ó Deus, obrigado por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, te agradeço. E eles cantando e orando: obrigado Deus, porque nós estamos aqui. Diz que toda a prisão, toda a cadeia ouviu. Homens estavam enfraquecidos, quase não tinham fôlego de tanto apanhar, e ergueram a sua voz.
ergueram a sua voz louvando a Deus. Sabe o que é louvor, querido? É uma celebração honrosa, homenagem a alguém. Eles estavam celebrando aquele momento, eles estavam honrando com todo o seu fôlego. Está escrito nos Salmos: todo ser que respira louve ao Senhor. Eles não tinham força, talvez emocional, física, no momento não havia condições, mas eis que havia fôlego neles. De uma maneira havia fé, de uma maneira que o Senhor deu fôlego, e eles adoraram a Deus, e o ambiente mudou. E assim, você sabe que eu fiz 22 anos de casado esses dias, dia 1º de dezembro, e quando as crianças lá em casa começavam a chorar, a gente teve um período da Sara e Débora que elas são 1 ano e meio de diferença, e aí chorava uma, chorava a outra, ou quando a gente não estava muito bem, que a gente tinha nossas discussões, aí irmão, botava um louvor, eu botava um louvor, botava um DVD, as crianças iam para a sala, daqui a pouco a mulher estava assim, Deus está fazendo a obra. Aí ela cantando, tal. Aí daqui a pouco ela ia para frente, sentava. Aí eu sentava do lado dela. Aí eu ia com a minha mão assim pelo sofá. Aí ela olhava para mim. Mas aí, irmão, já era. O Espírito de Deus já tinha tomado aquele lugar. O Espírito de Deus já tinha falado ao coração dela, meus filhos vendo um DVD, e a gente também adorando a Deus. E aí tudo se resolvia. Quando eu fiz o seminário aqui, o workshop de louvor e adoração, eu disse que eu não tenho uma roupa de adorador. Eu não subo no altar, nos cultos, e boto minha roupa. Roupa hoje é roupa do violonista. Hoje é a roupa do guitarrista, hoje é a roupa do tecladista, hoje é a roupa do baixista, hoje é a roupa do pastor. Não. Deus me deu instrumentos para o adorar. Eu estudei, paguei muitas aulas, paguei caro para estudar. Mas eu vou dizer para você, o meu instrumento não me faz adorador. Eu sou adorador. E eu vou adorar a Deus com instrumento ou sem instrumento. Porque eu sou um instrumento de adoração nas mãos de Deus. Você é um instrumento de adoração, irmão. E adorador não quer dizer que ele tem uma voz boa, que ele toca instrumento. Adoração é manifestação honrosa, é celebrar, é adorar, é prestar homenagens a alguém, a uma divindade. No nosso caso, Deus, o único. Aplauda o nome do Senhor. E algumas pessoas estão ligadas a tantas coisas. E aí alguém já disse: pastor, mas você era inconsequente. Tudo bem, mas se tivesse chovendo, eu ia com meus filhos para a igreja. Pegávamos ônibus, um cheio, lotado, quando não tinha carro. Pegávamos 2 ônibus, iam várias horas para a igreja, várias horas para voltar. Às vezes a gente recebia uma carona, às vezes não. Depois, quando a gente tinha o nosso chevetinho, tia, aleluia. Já fomos de Fusca, de bicicleta, mas a gente ia para a igreja, irmão. A gente ia adorar o Senhor. A gente ia no frio, na chuva, de ônibus lotado. A gente ia adorar a Deus. E você vê, e eu olho para trás e eu digo assim: louvado seja o nome do Senhor. Meus filhos queriam ir para o monte, eu levava eles, estava mó frio. Que pai louco, é isso aí, enrola o casaco, já toma um remédio antes de ficar doente. Eu já era assim, eu sou desse. Já toma logo um remédio para ir, e toma outro quando voltar, e aleluia, está curado. Enfermidade nem tentem. Sabe, querido, essa é uma adoração acima das circunstâncias. Esse é um nível de adoração onde esses homens não tinham nada, não tinham que dizer nada de bom. E aí, irmão, o que está acontecendo com você? Ó, tá tudo bem.
Não está nada bem, mas você está assim, ó. Louvado seja Deus. E ainda que as lágrimas escorram no seu rosto, você diz, ó, Deus está no controle, hein? Está tudo bem. Sabe, irmãos, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Toda a cadeia ouvia eles. E não tem jeito, irmãos, Deus está te olhando do céu, não tem outra coisa a fazer. Nós não podemos adorar a Deus mediante as circunstâncias boas, só em todos os momentos. O culto começa quando o irmão aqui pega e abre o culto, e você vai dar glória lá para o final do louvor, e a palavra, aleluia, você vai pegando assim, ó, no tranco. Irmão, vem para a igreja e já entra, irmão, já entra na adoração. E adoração não é música, música faz parte da adoração. Eles cantavam a Deus, adorador, irmão, é quem escolhe adorar. Eu sou um adorador, Deus me chamou para ser um adorador. Você é um adorador, diga amém por isso. E por que esses homens estavam apanharam, estavam presos e louvando a Deus? Por uma visão. Poxa, mas eu entreguei minha vida para Jesus, e as coisas estão difíceis. Adora a Deus, querido, porque Deus muda o quadro. Ali havia um ambiente, irmão, totalmente tenebroso. Esses homens tomaram fôlego e começaram a adorar a Deus, e cantar e orar. Estava dizendo aqui a palavra, e algo poderoso acontece no versículo 26, olha aí. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Olha, irmãos, aqueles homens estavam cantando e adorando a Deus de uma forma tão alta, não se importando com nada. Todos os presos ouviram. Deus então entrou com providência. Sabe por quê? Porque esses homens não estavam adorando a Deus quando eles estavam bem soltos. Também adoraram, mas agora estão adorando a Deus na pior situação, onde eu e você já estávamos em casa chorando sem vir à igreja, culpando as pessoas. Onde a gente é culpar a mulher, o marido, os filhos, a sociedade, o Bolsonaro, o PT, não sei. Você ia arrumar uma desculpa e ficar em casa. Esses homens não. E se endurecesse mais, eles iam adorar a Deus com mais força. Porque eles tinham escolhido ser adorador, era uma decisão deles. Não importava a circunstância, eles iam adorar a Deus. Está um segredo aí que a gente passa desapercebido, irmão. As coisas estão piorando, adora a Deus. O diagnóstico foi o câncer, adora a Deus. As coisas estão más, adore a Deus. Porque na adoração Deus muda. Oh, aleluia. Eu tenho dito que a cada dia eu tenho amadurecido em Deus. Então, se você acostumou a tua vida só com notícias boas, e você hoje recebe notícias ruins, você não está tendo estrutura, irmão. Tendo a oportunidade de você crescer. Mas quem viveu em lutas, aprendeu a confiar e depender de Deus. Eu vou falar, pastor, eu vou dizer para você, é muito melhor você estar com uma conta curta, com dinheiro e com um carrão. Aleluia, glória a Deus. É muito bom isso, louvado seja Deus. Mas eu vou te dizer, Deus, Ele dá oportunidades e faz como Ele quer com cada um. Porque eu posso dizer para você, depender de Deus também é muito bom. Depender de Deus, de você, hoje, quantos aqui estão em fartura, porque trabalharam para isso, irmão, Deus seja louvado. Você merece, trabalhador. Mas quantos já vieram entregar o seu dízimo, a sua oferta, e disseram assim, Deus, eu vou olhando para as estrelas e cantando, porque o dinheiro da passagem já foi até na oferta. Louvado seja Deus por isso também, querido.
A dependência de Deus é maravilhosa. E quando Deus vai apertando, você que já é um crente experimentado, entende que é uma oportunidade de crescer. E aí então, irmãos, esse terremoto causa ali essa catástrofe natural. E aquele homem que era opressor, aquele carcereiro, ele fica preocupado, ele quer se matar, porque todas as cadeias, as portas se abriram, apagou a luz, foi um caos. Esse homem, eu vou me matar. E aí quando ele vai fazer isso, Paulo dá um brado e diz assim: não faça isso, porque nós estamos aqui. E aí o carcereiro pediu luz, foi para perto de Paulo, prostrou-se e diz assim, versículo 30: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu vou dizer uma coisa. Sabe quando as pessoas reconhecem Deus na tua vida? Às vezes os teus familiares, não é só quando você prospera. Na realidade, quando a gente prospera, diz assim: carro novo, sei não, hein? Ih, trocou de carro, ó. Sei não, e não é assim às vezes? O que esse cara está fazendo? Está com um carro novo, está viajando. O que está fazendo? Não, irmãos. Tem muita gente assim invejosa. Mas eu vou dizer, mas às vezes eles vão reconhecer Deus na sua vida também. Mas quando você passa a luta e você permanece de pé. Quando você passa a luta, passa a prova e você permanece de pé. Porque eles não sabem, o Senhor tem nos sustentado. Diga glória a Deus. Irmãos, então aqui, o que acontece? O Senhor tinha planos. O Senhor tinha planos de salvar a vida e a família do carcereiro, porque logo após isso, o próprio carcereiro que tinha amarrado os seus pés no tronco, os pés dos apóstolos, de Paulo e Silas, amarram eles, ele mesmo reconhece Deus na vida daqueles homens, e ele lava, diz a palavra que ele lava, ele limpa as feridas, e ele leva aqueles homens na sua casa, põe uma mesa farta. Olha o que o salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha, querido, toda luta tem Deus aí, Deus está permitindo, e Deus vai te honrar na presença dos teus inimigos, Deus vai te honrar diante dos teus inimigos. Deus tem uma mesa preparada para você, Deus tem vitórias para você. Mas como o teu comportamento diante da luta? Um nível de adoração que nós precisamos alcançar. Um dia eu fui para a igreja, lá em 1900 antigamente, a Sara e Débora pequenininha. Vou nem falar década aqui, fica muito velho, década, né? Foi em 90 e alguma coisa, pastor, 90 e alguma coisa, eu tinha 12 anos, né, irmão? Fazer o quê? Te garanto que tem mais gente de 40 aqui, tá? Olha, nós fomos para a igreja, e a situação, naquela época, estava difícil, e eu fui para a igreja, e aí o pastor disse assim, aí eu estava barbudo, né? Porque naquele dia não tinha nem dinheiro para comprar um pastor barba. Aí o pastor disse assim: cara, passa um mendigo a fazer essa barba. Eu falei assim: eu vou fazer, pastor. Sabe o que, querido? Eu podia entender e dizer assim: nunca mais eu venho nessa igreja. Ou eu podia entender: Deus está me tratando. Ou eu podia levantar a minha voz e adorar a Deus. Eu quero que você entenda, irmão, que às vezes o Senhor permite que você amadureça, e Ele vai usar pessoas para isso. Deus vai usar pessoas para tratar você. Enquanto a sua briga for no nível de pessoas, irmão, você vai perder todas.
Entenda, quando é Deus que quer lutar com você, que está te provando, quando é Deus, não lute com o homem. Entenda, Deus vai usar pessoas para te tratar, às vezes para maltratar você, para te tratar, é Deus te tratando. Como você vai crescer? É com as experiências. Como você um dia vai entrar, sentar com pessoas e vai resolver conflitos, quando você um dia passou e venceu os conflitos. Quando você amadureceu pelos conflitos. Quando Deus vai usar você como casal para, no Casados para Sempre. Amém, Juliana? Quando você venceu e tem vencido as tuas lutas no teu casamento. Quando você para de brigar com o homem, quando a tua luta tem sido com Deus. Como é que Jacó ia pensar em vencer e lutar com o irmão dele Esaú, quando a luta dele era com Deus ali no Val do Jaboque? Como é que Jacó ia ter vitória se ele ficasse mais preocupado com Esaú do que com Deus? A luta dele era com o anjo de Deus, e quando o anjo tocou, quando ele obteve vitória, lutou até de manhã, ele já saiu ali vitorioso. Enquanto você está lutando com pessoas, você está perdendo a sua batalha. Entenda, Deus vai usar pessoas para te tratar. A tua luta é com Deus. E nunca vai crescer dessa maneira. Paulo Silas foi preso injustamente. Entenda, quando Deus te chamou para uma obra, você não tem mais razão. Quanto mais quando tu for líder, aí tu perde a razão mesmo. Um dia eu estava, é ruim dar gabinetes de culto, que eu fui pregar, e um casal da igreja falou: pastor, a gente tem que conversar com o senhor e tal. Aí fui para o gabinete, e eles falaram poucas e boas para mim, antes do culto. Eu deixei os músicos lá, fazendo louvor, e eu ia pregar, e fiquei com eles até quase a hora da palavra ali. E eles, porque não sei o que, inventar coisas assim, inventadas. E no final do gabinete eu falei assim: irmãos, como eu quero ser o pastor que vocês sonham ter. Eu amo vocês. Eu vou lutar para ser o pastor que vocês sonham. E subi para pregar, com aquela, administrando aquela situação, e dizendo, mas eu não, aquilo ali eu falei: Deus, é teu, não é meu não. Esse fardo, o Senhor disse, esse fardo é teu, não é meu. Eu lanço sobre ti. E irmãos, foi uma noite que o Senhor me usou poderosamente. O Senhor me usou poderosamente naquela noite. E quando nasceu a filha daquele casal, porque ela estava grávida, ela falou assim: pastor, eu quero que você apresente a minha filha na igreja. Pastor, eu sou um homem de Deus. Eu falei: amém. Pastor, você sabe que naquele do gabinete, se o senhor fala alguma coisinha, a gente ia sair da igreja na hora. Eu falei assim, eu continuo dizendo: amo vocês, quero ser o pastor que vocês desejam ter. Nós não somos perfeitos, queridos, mas se a gente parar de lutar com as pessoas, entender que a nossa luta é com Deus, que a gente só cresce quando a gente entende. A gente só cresce quando a gente deixa Deus nos tratar. Mas tudo tu quer questionar. Tu não seria Paulo e Silas. Quantas pessoas talvez hoje não chegariam nem ali, teriam brigado. Quantas lutas você tem travado com teus familiares, com o vizinho, marido e mulher e filhos. E eu tenho aconselhado pessoas, e eu digo assim: o casamento dá certo sim, a vida a dois dá certo sim, mas entenda, seja para ela o marido que ela sonha, seja para ele a mulher que ele sonha. Peça a Deus para te ensinar. Olhe para Jesus. E assim, igreja, a gente vai crescendo. Se você entrar nesse entendimento, onde ainda que você chore, você vá, adore a Deus, entre nesse nível de adoração. Então quando começar esses cultos, não depende do louvor, do ministro de louvor, não depende se é um grande pregador, se é o que você mais gosta ou não, mas
mas o negócio é você, porque culto nós prestamos. Não viemos aqui para assistir culto, viemos prestar culto, porque você é quem dá culto a Deus. Você vem prestar culto. Então, se o culto é bom ou é ruim, não é culpa de quem está ministrando o culto, porque ele está dando o culto a Deus. É você. Você precisa dar o teu culto. E se nós juntarmos e começarmos a dar glória, você glorifica, o irmão glorifica, você entende a palavra, você canta no louvor, você levanta suas mãos e adora. Olha, irmão, então como Paulo e Silas, Deus enche esse lugar. Deus quebra cadeias, Deus quebra grilhões, Deus dura enfermidade pela nossa adoração. Louvado seja Deus. Eu disse assim para uns jovens de uma igreja. Eu dou aula em algumas igrejas, e eu disse para 2 líderes de uma igreja, líderes de departamentos. Eles: pastor, mas o pastor aqui, né? O pastor aqui não faz as coisas direito, não sei o que, eu não aguento mais. Eu falei: irmão, você não aguenta e não consegue sair daqui, né? Eu disse assim: quer que as coisas mudem? Não é no pastor, não. Vocês querem ouvir? Aí eles: falei: então tá, vocês que tem que mudar. Pastor, vocês que tem que mudar. O pastor pode estar todo errado, mas Deus tem permitido ele estar lá naquele lugar. Então deixa eu falar com você. Chega para o pastor. Vocês não concordam em nada com o pastor, nada, eles não concordavam em nada. Eu digo assim: ó, deixa eu falar um negócio. Quer que as coisas mudem, sim ou não? Então deixa Deus agir, para de agir. Abaixa a tua espada, porque daqui a pouco ele vai expulsar vocês desse lugar, vai excluir, está excluído. Eu falei: abaixa a tua espada. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer algo que toque o coração de Deus. Então você vai chegar para o pastor e falar assim: pastor, conta com a gente. Ele não vai entender nada. Pois esse cara quer me ver pelas costas, agora está dizendo. Eu falei: amigo, vai lutando no teu interior, deixa que o Espírito Santo de Deus faz a obra, mas diga assim: pastor, conta com a gente. Vai dizer: eu preciso de irmãos para fazerem isso. Levanta a mão e vai. Quando o pastor fala assim: eu sei que esses caras não concordam, eu vou bem fazer isso. Ele: só aí, pastor, a gente está certo, a gente está aí com o senhor. Eu falei: irmão, porque Deus vai agir. Eu conheço um pouco Deus. Quando você abstém do teu desejo de justiça, deixa Deus agir. Quando você deixa Deus agir, Deus ele age. Quando você abaixa a espada, Deus entra. Agora, enquanto você dizer assim: eu resolvo, deixa comigo, deixa ele só. Aí Deus fala assim: tu sabe resolver? Você sabe resolver. Você agora tem todos os argumentos. Você sabe resolver tudo. Então vai lá, resolve. Aí você vai lá, quebra a cara, não resolve. Você grita, não funciona. Irmãos, é assim, ó, no casamento. Você grita. Pastor, você falou isso. Eu falei, você impôs sua autoridade, depois não resolveu. Então tenta falar assim, mansinho: poxa, meu amor. E aí, resolveu, irmão? Não resolveu. Você tentou ficar calado? Pastor, eu já fiquei calado. Fiquei calado. Aí a gente brigou porque eu fiquei calado. Você já tentou assim? Aí eu falei assim: você já tentou agradar ela em todas as coisas? Mas assim não, né? Então não tentou tudo. É muito difícil, irmão. Mas tenta agradar em tudo. E outra, vai pro joelho. Vai pro joelho que tu vai ver Deus agir. Abaixa, entrega as tuas armas. Diga: Deus, para mim não dá mais, só para o Senhor. E então Ele vai entrar com providência. Então vai ter resultado. Porque é assim, querido. Quantas pessoas, quando você mudar o teu posicionamento, entregar para Deus, quando você entender que no meio da frustração, que a única coisa que você tem que fazer é adorar a Deus e depender dEle, irmãos. E hoje,
todo dia a gente mata um gigante, mas hoje a gente fizemos, Deus tem nos abençoado poderosamente. Esses dias o carro deu problema, e eu disse assim: Deus, ó, meu carro é teu, eu uso ele para dar aula. Os meus alunos, eu dou mais gabinete do que aula, ainda dou gabinete para os pais. Às vezes a gente faz aula, a gente faz gabinete, às vezes vem o pai, a mãe. Esse garoto deve... Vamos conversar, senta aí. Senhor, eu estou no Uber, o Senhor só manda desviado. O Senhor só manda pessoa das piores, assim, estirpe, e para eu fazer a obra. Aí eu, de novo, Senhor, mais um, meu Pai, aleluia. E aí daqui a pouco eu paro o carro, abraço, vamos, chora aqui, ó, vamos lá, Deus está fazendo obra. Senhor, então o carro é teu, então me dá a condição. E aí Deus tem abençoado. E aí a gente vem, entrega a oferta e o dízimo com maior alegria no altar. Amanhã não sei, pertence a Deus. Eu sei que eu sou abençoado. Olha, querido, eu quero que você entenda. Quem oprimiu, quem machucou, foi quem lavou as feridas. Mas Paulo e Silas, quando podiam falar assim: o cara vai se matar, o carcereiro, fica quietinho, vamos só assistir a cena. Deus já livrou a gente mesmo, a gente está na boa, pá, beleza. Porque ele assistiu a nossa coça, podia, precisava ter botado a gente na solitária, na segurança máxima, precisava amarrar os nossos pés, a gente tinha tomado uma surra, a gente estava ruim, e parece que ele piorou nossa situação. Não, às vezes não é assim, querido. A coisa ainda dizem assim, não está tão ruim que não possa ser piorado. Eles podiam dizer assim, quando Deus entrou com o brado ali, eles podiam dizer assim: e o carcereiro vai se matar. Ó, vamos só assistir a cena. Olha Deus agindo aí. Ê terra, olha Deus aí de justiça. Olha aí Deus vingando os seus filhos. Ai, irmão, mas esse tipo de coisa toca a Deus. Quando alguém vem para te dar um tapa numa face, te esculacha, faz coisas ruins com você, irmão. Eu vou dizer para você, quando você age de uma maneira contrária, irmão, e dá nó na cabeça das pessoas, até na sua mesmo, você não sabe, eu nem entendi porque eu agi assim, mas é Deus agindo, irmão, você deixou ser usado por Deus. Eu vou dizer, Deus olha para você e diz assim: não, esse é um dos meus filhos preferidos. Quando ele podia revidar, ele segurou e deixou comigo, então eu entro aí agora. Paulo e Silas podiam dizer: deixa ele se matar, esse miserável, desgraçado. Não, eles disseram: não faz isso, porque tem salvação para a tua casa também. Eu vou terminar. Eu estava contando ontem para o meu amigo e disse que um camarada que me xingou muito no trânsito um dia. Ele estava todo errado, ele estava bêbado de moto, ele me xingou no trânsito, e eu pedi desculpa e saí. Entrei na outra rua assim, aí eu vou ser, igual o pastor Cleber, vou ser bem franco. Aí ele foi atrás de mim, me parou, ele de moto ali, e eu olhei para a testa dele e falei assim: poxa, minha chave de roda cabia na testa dele, hein? Minha chave de roda certinho, ó, pá. Mas aí, irmão, eu falei assim: irmão, me desculpa. Ele: você queria me matar. Pegou o capacete, eu falei: vai dar na minha cara. Tacou o capacete no chão. Eu falei: aleluia, um primeiro livramento. E aí, irmão, eu peguei. Aí veio o pessoal do Deixa Disso, num posto de gasolina, assim, o pessoal falou assim: não, peraí, rapaz. Aí eu: vai embora, pastor. Eu fui embora. Os caras me conheciam. O cara estava muito doido. Falou que eu queria matar ele atropelado. E aí, quando eu passo, eu tinha levado meus filhos na escola, isso muito tempo. Quando eu passo pelo mesmo lugar, e eu saí dali tranquilo, e falei assim: Senhor, guarda esse moço. Tem misericórdia da vida desse moço, Senhor, porque ele também, como eu, precisa de Ti. Faz a Tua obra na vida dele. E aí, quando eu passo para buscar as crianças na hora do almoço, os caras do posto me param: pastor, peraí. Aí, pastor, não pode mexer com o crente não, né? Eu falei assim: não pode não, mas o que aconteceu? Ele disse: pastor, aquele cara veio, ele estava rodando igual doido por aqui, veio uma Brasília e pau!
uma Brasília, irmão, amarela ainda, da música. E rebentou com ele está no hospital da posse. E aí eu, Deus, lindão, ó, tu é lindão. Não, eu falei assim, Deus, eu pedi tu para guardar ele, hein? Ó, Senhor, os anjos são testemunha que eu pedi o Senhor para guardar aquele moço, hein? Quando foi na sexta-feira, eu descobri onde ele morava. Eu falei, eu vou lá na casa dele falar do amor de Deus para ele. Porque ele, irmão, eu não sou tão bonzinho que o sangue de Jesus foi derramado só para mim, não. Foi derramado pela vida dele também. Foi derramado pela vida dele também. Sabe aquele parente seu, aquele vizinho que é uma praga, você fala assim, uma praga, ele merece, ele precisa de Jesus também. E talvez ele está esperando você se posicionar. Deus quer usar você. Deus manda um missionário da África. Eu não gosto dele, não, Deus quer usar você. Adora, irmão, na luta, adora na dor, adora no confronto, adora o teu Deus. Pensa, irmão, se você está na luta, faz algo diferente, começa a adorar a Deus, que Deus vai mudar essa história hoje.